irmãs, paz e bem. Estamos no 18º domingo do tempo comum. Iremos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. A liturgia da palavra desse domingo, esse Evangelho que estamos refletindo, apresenta-nos o convite que Deus nos faz para nos sentarmos à mesa que Ele próprio preparou e onde nos oferece gratuitamente o alimento que sacia a nossa fome de vida, de felicidade e também de eternidade. O Evangelho apresenta-nos Jesus, o novo Moisés, cuja missão é realizar a libertação do seu povo. No contexto de uma refeição, Jesus mostra aos seus discípulos que é preciso acolher o pão que Deus oferece e reparti-lo entre todos os seres humanos. É dessa forma que os membros da comunidade que aceitam a proposta do reino fugirão da escravidão, do egoísmo e irão alcançar a liberdade do amor. Vamos ver um pouco o ambiente deste Evangelho. No capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, começa uma longa sessão que poderíamos intitular Instrução sobre o Reino. Mateus 13, 1 até 17, 27. Na primeira parte desta sessão, Mateus 13, de 1 a 52, Jesus apresentou em parábolas a realidade do reino dos céus. Lembremos nos últimos domingos que sempre estivemos refletindo sobre as parábolas do reino. Como é que os interlocutores de Jesus reagiram frente a essa apresentação viva, popular, interpeladora e questionante? Aderiram à proposta de Jesus? Por isso agora a resposta a esta questão vai ser dada na segunda sessão da instrução sobre o reino, que está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 53 até 17 a 27. Nesta segunda sessão, de uma forma geral, a comunidade judaica responde negativamente ao desafio apresentado por Jesus através das parábolas. Quer os nazarenos, quer Herodes, os escribas, quer também os fariseus, como também os saduceus, rejeitam a proposta de Jesus. Recusam embarcar na aventura do reino. Diante dessa recusa, Jesus então volta-se cada vez mais decisivamente para o pequeno grupo dos seus seguidores, os discípulos, a sua comunidade. Esse pequeno grupo vai se definindo cada vez mais como a comunidade do Messias, que acolhe as propostas de Jesus e também aceita o reino que ele apresenta. Mas cada vez mais aparece na comunidade também de Jesus muitos que querem seguir as multidões, que às vezes aderem ao seu projeto ou às vezes vão para ouvi-lo, para ver os sinais dos seus milagres. Mas percebemos então que essa pequena comunidade de Jesus, os discípulos e discípulas que irão formar com ele essa comunidade do reino. O texto que nos é proposto hoje, neste domingo, situa-se no âmbito de uma refeição. O banquete, que é para os semitas, o momento do encontro, da fraternidade, em que os convivas estabelecem entre si laços de familiaridade e também de comunhão. É, portanto, o símbolo desse mundo novo que há de vir, que Jesus propõe, no qual todos os seres humanos se sentarão à mesa de Deus para celebrar a fraternidade, a igualdade e a felicidade sem fim. Torna-se, pois, um símbolo privilegiado desse reino para o qual Jesus veio convidar
a todos a mesa partilhada. A mensagem que esse evangelho nos traz é a seguinte: na introdução ao episódio de hoje, Mateus anota que Jesus se retirou para o deserto, seguido por uma grande multidão, e que, impressionado pela fome de vida de toda essa gente, se encheu de compaixão e curou os seus doentes. Os versículos 13 e 14 de Mateus que estamos refletindo. Provavelmente, Mateus quer sugerir com essa referência que Jesus é o novo Moisés, cuja missão é libertar o seu povo da escravidão, a fim de conduzi-lo à terra da liberdade e da vida plena. Como é que vai fazê-lo? Conduzindo-o ao deserto. Como Moisés, que sai da escravidão do Egito e passa 40 anos no deserto, Jesus também conduz o povo ao deserto. O deserto é para Israel o tempo e o espaço do encontro com Deus. Aí também Israel aprende a despir-se das suas seguranças humanas, das suas certezas, da sua autossuficiência. Quem cuidou do povo enquanto ele atravessava o deserto? Quem trouxe água, comida para o povo? O que significava a autorreferencialidade dentro desta comunidade? Sabiam que dependiam de Deus. Para descobrir que cada passo em direção à liberdade, cada pedaço de pão caído do céu, cada gota de água que brota de um rochedo é um milagre e que é preciso agradecer a Deus. Ele é o grande protagonista da história. Tudo é dom de Deus, que o povo deve acolher com um coração agradecido. O deserto é ainda o lugar e o tempo da partilha, da igualdade, em que cada membro do povo conta com a solidariedade do resto da comunidade, onde não deve haver egoísmo, injustiça, prepotência. Cada um deve, a partir dos seus bens, partilhar para que todos tenham vida. É desse processo libertador que conduz do egoísmo ao amor, que vai nascer a comunidade do reino. Esses discípulos e discípulas de Jesus que formam com ele sua comunidade. A história da multiplicação dos pães apresenta todas as características de uma lição destinada a demonstrar como é que deve viver quem quer aderir ao reino, quem quer seguir Jesus. O primeiro momento desse processo pedagógico, destinado a formar os membros do reino, tem a ver com a constatação da fome do mundo. Precisa ver o outro, enxergar a sua necessidade, ver aonde o outro está, sair do seu individualismo e egoísmo, abrir os olhos para a realidade. E, com a responsabilização da comunidade do reino, aderir num processo de libertação daquilo que machuca o ser humano. Quando os discípulos lhe pedem que mande a multidão embora para que ela encontre comida, lavando as mãos face à situação de necessidade que a multidão está, Jesus pede-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. No versículo 16. Ensina dessa forma que tem uma responsabilidade inalienável face a esse desafio que o mundo dos pobres todos os dias grita. Depois disso, nunca um discípulo de Jesus poderá dizer que não tem nada a ver com a fome, com a miséria, com as necessidades dos menos favorecidos. No segundo momento desse processo pedagógico, Jesus ensina como dar resposta a esse desafio. Começa por pedir aos discípulos que façam a listagem dos bens disponíveis. Depois, toma os 5 pães e 2 peixes, recita a bênção e manda repartir por todos os presentes. E todos comeram até ficarem saciados. A lição é clara:
Diante do apelo dos pobres, a comunidade do reino tem de aprender a partilhar. 5 pães e 2 peixes significam totalidade, 7. É na partilha da totalidade do que se tem que se responde à carência dos irmãos e irmãs. A comunidade do reino é, portanto, não só uma comunidade que se sente responsável pela fome dos irmãos, mas também uma comunidade de coração aberto, disposta a repartir o que tem. É uma comunidade que venceu a escravidão do egoísmo para fazer a experiência da partilha que sacia e que torna todos como seres irmãos e irmãs. No terceiro momento desse processo pedagógico, Jesus dá a razão para a partilha. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Versículo 19. A bênção é a fórmula de ação de graças na qual se agradece a Deus pelos seus dons. Isso significa, em concreto, reconhecer que algo que se possui é um dom recebido de Deus. Para quem? Para um único homem ou para uma única família? Não. Portanto, pronunciar a bênção é reconhecer que determinado dom veio de Deus e que pertence a todos os filhos de Deus. Aquele que recebeu esse dom não é seu dono, mas é apenas um administrador a quem Deus confiou determinado dom, para que o pusesse ao serviço dos irmãos com a mesma gratuidade com que recebeu. A comunidade do reino, então, é proposto que aprenda a considerar os bens postos à sua disposição como dons de seu Deus, que é Pai, colocando-os livremente a serviço de todos. Lembro uma pregação de São João Crisóstomo, quando, num tempo de caristia muito forte, ele dizia: aquilo que está na sua casa e que sobra e você não utiliza, aquilo que está dentro dos seus armários, não é seu, é dos pobres. E se você não devolver a eles, você está roubando. É dentro dessa lógica do reino, dos discípulos e discípulas do reino de Deus. Irmãos e irmãs, nesse final de semana, amanhã também, dia 2, celebramos o perdão de Assis. Francisco de Assis, que fez a experiência da misericórdia de Deus, na pequena igrejinha da Porciúncula, pede para o Papa dar a indulgência plenária para todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados, para experienciar assim a misericórdia do Pai. Depois isso foi estendido para todas as igrejas aonde estão presentes os franciscanos. Que possamos fazer a experiência da misericórdia de Deus e que essa experiência de amor nos leve a abrir aos irmãos e irmãs, principalmente os mais necessitados, como o Evangelho de hoje nos ensina.